boa noite, dando as boas-vindas a cada um de vocês aqui presente a mais um encontro do nosso ciclo aberto à ESAP nessa noite. A maioria de vocês sabem que essa iniciativa do ciclo aberto à ESAP é um desdobramento, uma decorrência de uma disciplina oferecida no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui na Escola de Engenharia da UFMG. A ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. O Ciclo Aberto ESAP é um projeto voluntário de extensão universitária, então todos nós envolvidos aqui, empenhados de modo voluntário mesmo, né? Como um projeto de extensão, a ideia é a universidade aberta ao diálogo com a sociedade como um todo. Eu sou Eduardo Coutinho, professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Contamos com instituições parceiras, né? Então, no caso, a AGDS, Associação Global de Desenvolvimento Sustentável, e também a OCIP Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade. Qual o propósito do ciclo aberto à ESAP? Então, propõe-se como uma série de encontros abertos à sociedade em geral, como um espaço para abordar e difundir a temática da ecoeficiência e sustentabilidade, aplicada a diferentes contextos, em cenários cada vez mais incertos e complexos no Brasil e no mundo. Como? Por meio de apresentação e discussão de casos práticos e publicações selecionadas. A equipe responsável pela organização, o Fábio Bianchetti, professor do Cefet Minas, Jomara Nogueira, do DGA, que é o Departamento de Gestão Ambiental da UFMG, professor Lindomar Gonçalves, da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, Marcelo Cardoso, colega nosso aqui da UFMG, professor do Departamento de Engenharia Química. Contamos com alunas e alunos da graduação e principalmente da pós-graduação. E aqui, então, dando um destaque, não é? A Associação Global para Desenvolvimento Sustentado é uma organização não governamental, a AGDS, presidida pelo Nelson Pedroso. Nelson Pedroso, parceiro de longa data, vem marcando presença conosco e atuando ativamente na maioria dos nossos encontros. A Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, Catalisa, uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que logo vai completar aniversário de 20 anos. Então, tanto a GDS quanto a Catalisa participam fortemente, não é, de projetos socioambientais, meio ambiente e recursos hídricos com destaque. E aí, esse projeto, né, o Ciclo Aberto ESAP, sob a minha coordenação. O nosso e-mail para contato, ciclo.aesap@gmail.com. Então, vamos recapitulando. O nosso encontro anterior, ocorrido na noite de 16 de fevereiro, contou com um tema de grande interesse, pegada hídrica dos produtos de origem animal. Então, contamos com o Júlio Palhares, pesquisador da Embrapa, como palestrante, e ele pôde trazer uma série de conceitos, desmistificar, não é, a pegada hídrica, e também destacando a importância da interpretação adequada dos números. Evidentemente, os vários casos que ele partilhou conosco ligados aí a produtos de origem animal. E também como convidada, contamos com a Ana Flávia Rezende Silva, como comentarista, doutoranda do nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Como de costume, eu antecipo a divulgação do próximo encontro, que vai ocorrer 20 de abril, a partir das 19 horas, com esse tema bastante convidativo, a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do São Francisco. Bem, todos nós sabemos a grande relevância do Rio São Francisco no cenário nacional e os inúmeros desafios em busca da sua possível ou impossível sustentabilidade. Então, para o nosso encontro de 20 de abril, contamos como convidados Maciel Oliveira. O Maciel Oliveira é o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, é uma nova gestão que se iniciou ano passado.
E vamos contar com a Rúbia Mansur como comentarista. A Rúbia Mansur integra a agência Peixe Vivo, é a agência de bacia que dá suporte às atividades do Comitê de Bacia do São Francisco. Então, estão todos convidados, não é? Todas convidadas. Pois então, para a data de hoje, conforme amplamente divulgado, o tema anunciado, pegada ecológica e percepção ambiental, desafios evolucionários. Então, o tema proposto pelo professor Genibaldo Freire Dias, o professor Genibaldo, por muitos anos, atuou como docente na Universidade Católica de Brasília. Ele é autor de mais de 20 livros na área de meio ambiente, evidentemente aposentado, não é? Dentre esses livros, um livro que aborda o tema de pegada ecológica, e um livro mais recente dele, publicado recente, né, em 2021, que trata justamente do tema percepção ambiental. Então, foi o tema que alinhamos, né, para ele trazer para a gente, e também como convidada, como comentarista para a noite de hoje, contamos com Jomara Nogueira. Então, Jomara Nogueira, parceira nossa, integra a equipe do Departamento de Gestão Ambiental da UFMG, realizando um trabalho muito importante, não é? Então, é uma satisfação também, muito gosto, Jomara, contar com a sua presença nesse encontro. Então, eu quero, nesse momento, anunciar que eu acabo de receber a notícia de que o professor Genebaldo ele foi hospitalizado por questão de dengue. Eu troquei e-mails com o professor Genebaldo ontem, né? Tudo perfeitamente alinhado. Eu até estranhei o fato de ele não entrar, né, com uns 15 minutos de antecedência, como é usual nos nossos encontros, mas a gente teve esse grande imprevisto. Então, lamento, conto com a compreensão de todos. Nós não vamos contar com a presença do professor Genebaldo nessa noite, mas evidentemente que vamos desenvolver, sim, com a melhor qualidade possível, a temática de pegada ecológica, né? Que inclusive a gente costuma estudar com nossos alunas da graduação da Engenharia Ambiental aqui da UFMG, e também no nosso programa de pós-graduação, como eu disse, né, a disciplina de avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Então, logo mais à frente, logo de início, eu vou explanar, fazer uma breve explanação sobre o tema de pegada ecológica, apresentando um caso de aplicação da pegada ecológica, que é realmente a principal razão, né, que a gente está reunido, sempre discutindo algum estudo de caso, e vamos discutir, sem dúvida nenhuma, essa crise generalizada de percepção da nossa sociedade, da nossa civilização em relação ao meio ambiente. Dando sequência, principalmente para quem está vindo pela primeira vez, a dinâmica do nosso encontro, esse momento de breve abertura, de boas-vindas, é uma satisfação contar com cada um de vocês. Na sequência, né, eu vou fazer a breve explanação com o tema de pegada ecológica, como previsto. Na sequência, eu vou passar a palavra para a Jomara Nogueira, convidada como comentarista. Jomara vai ter cerca de 10 minutos para fazer os seus comentários, abordando aí o que eu vou estar apresentando, abordando também um pouco do que ela conhece e eu conheço do trabalho do professor Genibaldo. E nesse momento a gente vai, não é? Após os comentários da Jomara, a gente vai encerrar a gravação e vamos dar início à segunda parte do nosso encontro, não gravado. Então, todos nós ficaremos totalmente à vontade para participar, para interagir, para trazer perguntas, contribuições, questões, e ao final, né? Ao final, eu me comprometo a fazer uma breve síntese, um fechamento desse nosso encontro e, evidentemente, dar alguns avisos. Antes da gente dar início à apresentação aqui do tema de pegada ecológica, o convite, né, vocês vêm acompanhando, vocês sabem, já há muitos anos eu venho usando essa letra do alfabeto grego, não é? Que é o símbolo do infinito, para destacar aí o convite de plena atenção, de exercício, de
qualidade de presença, não é? De inteireza de presença no presente, no aqui e no agora, que é o que de real e concreto temos, né? E procurar e exercitar, evitar a dispersão dos nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, né? Então, esse é um contínuo exercício para a gente. Utilizando esse breve momento de abertura, eu vou parar o compartilhamento dessa tela e vou dar início ao compartilhamento de um material sobre pegada ecológica. Gentileza, Jomara, Fábio, alguém da equipe, confirmar se vocês estão visualizando aqui a minha tela, pegada ecológica. Vamos sim, Eduardo. Perfeito. Sim. Então, eu, com muita alegria, com muita satisfação, eu vou estar compartilhando, não é, os principais conceitos envolvidos na pegada ecológica e trazendo, evidentemente, uma aplicação de uma publicação selecionada que é bastante relevante sobre o tema. Mais um momentinho, que está dando um pequeno delay. Conto com a compreensão de vocês. Agora vai. Pois então, pessoal, a pegada ecológica, ela é bastante conhecida, inclusive do grande público, porque ela tem um componente bastante didático de como entendermos os impactos adversos das nossas ações, tá? Seja individualmente, seja coletivamente. Então, a pegada ecológica, na verdade, é um índice, né? É um índice, a gente vai apresentar para vocês esse índice. E vamos procurar desenvolver o tema. Está dando uma pequena travada aqui com o material, que ele é um pouco pesado, mas a gente avança. Novamente conto, né, com a compreensão de vocês nesse improviso. Eu acabei de abrir aqui o material para que a gente possa estar discutindo. Então vamos lá. Pegada ecológica. Existem inúmeras ferramentas de avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade que podemos aplicar, né, nas mais diversas condições. Então vamos lá. A pegada ecológica, ela foi desenvolvida pela equipe do Akenage e Rees, né, da Universidade da Colômbia Britânica, em meados dos anos 90, e é baseado num conceito muito importante, que é um conceito ecológico, de capacidade de carga. Como eu acabei de comentar, a pegada ecológica é um índice que procura contabilizar os recursos ecológicos, o impacto da atividade humana no ambiente, ou seja, diversas categorias de consumo humano, bem como a capacidade de um ambiente assimilar resíduos, ou seja, absorver a poluição e o lixo gerados. É uma metodologia que converte os hábitos de consumo e estilo de vida, e isso é muito importante, não em valores monetários, mas em hectares de terra fértil necessário para manter esse modo de vida. Bem, por terra fértil, a gente engloba também a parte dos oceanos do planeta Terra, só para deixar bastante claro. Então, a área da pegada ecológica, ela pode ser calculada para um país, uma região, uma cidade, uma comunidade, indivíduo ou qualquer outro compartimento que seja ali o recorte do objeto de estudo. Corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar,
necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam seus estilos de vida. Ou seja, trata-se de traduzir em hectare a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Tá? Então, essa introdução teórica conceitual para quem não conhece a pegada ecológica como uma ferramenta, né? Um índice de mensuração da sustentabilidade. Então, muito ligado, repito, a hábitos de consumo e estilo de vida. Na época em que a pegada ecológica foi criada, foi desenvolvida, ela criou uma grande repercussão, porque, de um modo muito didático, passou a ser possível, né? E vocês podem já ter ouvido, que existem sites gratuitos disponíveis na internet, no qual cada um de nós individualmente a gente pode entrar, não é, com dados específicos do nosso estilo de vida, e esse software faz o cálculo da pegada ecológica. Então, para saber mais, né, eu indico aqui o myfootprint.org, né, que é possível estimar qual a própria pegada ecológica. Nós temos o Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, é uma ONG brasileira, né, que há muitos anos vem difundindo bastante a pegada ecológica como metodologia, como ferramenta. Também indicamos, né, o Fundo Mundial para a Natureza, o site deles, o Instituto Visão Futuro e o site da própria Catalisa. Tá? A Catalisa, há muitos anos, tem ali uma publicação, né, ligada à pegada ecológica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Ele é amplamente conhecido, mas ele vai ser muito importante nesse momento, a gente trazer à tona o índice, o IDH, para o caso, né, de aplicação da pegada ecológica que a gente vai estar discutindo na sequência. Tá? Então vamos lá. O IDH é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e para ajudar a classificar os países em graus de desenvolvimento. Bem, aqui, quando preparei esse material, eu estou falando em países, porque é o mais conhecido, não é? Mas é plenamente possível e todo ano, não é? Além de serem publicados aí uma espécie de ranking do IDH dos vários países, existe também no Brasil, digamos assim, a publicação de IDH dos vários estados da federação, né? Dentro dos estados, o IDH municipal. Então, aqui no caso, né, nosso estado de Minas, então a gente tem também a cada ano aí o acompanhamento de como anda o índice de desenvolvimento humano dos vários municípios e vai por aí afora. Inclusive de bairros, né? Dentro de Belo Horizonte, é possível a gente localizar publicamente aí qual é o IDH do ano passado, digamos assim, dos vários bairros de uma cidade como Belo Horizonte, apenas para dar o nosso exemplo local. A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação, renda per capita, como um indicador do padrão de vida, não é? A renda per capita, recolhidos a nível nacional. Então, aqui eu estou dando o contexto, né, nacional, digamos assim, o IDH de um país como o Brasil. Então, cada ano, os países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU, são classificados de acordo com essas medidas. Primeira ressalva que eu quero trazer para vocês, antes de a gente discutir um pouco essa figura, esse gráfico, não é? Que somos, não é? Eu e muitos pesquisadores, muitos pensadores, enfim, críticos ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, não é? Ele apresenta diversas lacunas, diversas falhas, né? Por exemplo, a renda per capita, não é? É uma média, aliás, uma grande média. Então, a gente entende apenas por esse caminho que quando a gente considera uma região, né, um estado, um país de grande desigualdade socioeconômica, né, essa média já vai estar aí dando margem a muitas críticas, não é verdade? Então, somos críticos, né, ao IDH, mas para efeito da nossa discussão aqui a ser apresentada, e já que o IDH é consagrado, não é? E ele é, digamos assim, muito conhecido e amplamente utilizado,
tanto, repito, para comparação entre duas regiões, duas cidades, dois países, né, vários países, como também o IDH possibilita ao longo do tempo o acompanhamento, né, de como estaria ali a condição de vida, né, a qualidade de vida da população. Tá? Então, esse é o IDH. Bom, pegada ecológica, conforme comentamos logo no início aqui, vai estar convertendo o estilo de vida em área de terra, né, em hectare, necessário tanto para, né, produzir, né, gerar ali os recursos necessários, como também para absorver os resíduos, sejam resíduos sólidos, líquidos atmosféricos, né, decorrente desse estilo de vida, tá? Então, depois, no segundo momento do encontro, a gente pode debater mais aí em caso de dúvidas e questões. Então, o que a gente apresenta aqui para vocês nessa figura? Nós temos aqui plotado, né, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em função da pegada ecológica, tá? Então, o IDH, como a maioria de vocês sabem, varia de 0 a 1, ou seja, uma região, um país, né, que tem o IDH próximo a 1, indica que a sua população tem um altíssimo nível de qualidade de vida, né? A pegada ecológica, né, ela está aqui representada, né, como 0 a 10, a escala criada, né, pelos autores, e eu vou falar sobre essa referência, sobre essa publicação, que é o Compêndio para a Sustentabilidade. É uma publicação bastante interessante, se vocês tiverem interesse, ela é disponível gratuitamente para baixar pela internet, né? Então, a gente tem aqui a escala de pegada de 0 a 10. Então, o que a gente pode observar? Vamos pensar aqui, né? Atento aqui a essas linhas destacadas em vermelho, no qual a gente tem, digamos assim, de um modo didático, 4 quadrantes, tá? Só para facilitar aqui a nossa discussão. Então, nesse quadrante aqui que temos acima e à esquerda, dá para perceber que temos elevados, né, elevados IDHs, né, de 0,8 a 1. Então, nós temos grupos de países. Nesse primeiro grupo aqui estariam os Estados Unidos da América, a Austrália e o Canadá. Nessa outra região do gráfico aqui, a gente tem um outro grupo de países, né, considerados a Europa do Norte e países do Oeste europeu. Tá? Então, países, todos esses daqui citados, bastante reconhecidos como sendo países ricos, não é? Algumas delas grandes potências e que teria aí uma ótima qualidade de vida, né, para a sua população. Aqui nós temos essa outra região aqui, considerada Europa do Sul, né, Europa Mediterrânea, mais NPI, que seriam novos países industrializados. Então, nós teríamos ali, evidentemente, alguns países da Ásia, por exemplo, né, altamente industrializados. Pois então, aí vamos acompanhar o seguinte: nesse outro quadrante aqui que eu estou indicando para vocês, ou seja, o quadrante de baixo e à direita, nós temos outros conjuntos de países. Então, temos aqui, né, os chamados países emergentes da África do Norte e Oriente Médio e Ásia. Bem, eu particularmente sou um grande crítico, né, também desse conceito de países emergentes, e se vocês tiverem interesse, eu faço questão de discutir, né, com vocês na segunda parte desse nosso encontro, com a interação com o público. E também temos aqui um outro grupo, que são os países em via de desenvolvimento na Ásia e África, diversos países. Bem, se a gente pode fazer críticas à terminologia de países emergentes, a gente pode fazer uma crítica ainda muito maior a esse conceito também tão consagrado de países em desenvolvimento. Por último, e eu intencionalmente fiz isso, nessa região aqui do gráfico, né, a gente percebe países emergentes da Ásia e América do Sul, mais Turquia. Então, somos levados a interpretar que o Brasil se encontra nesse grupo aqui. Tá? Então, recapitulando, aqui nós temos grupos de países com alto IDH, aqui nós temos grupos de países
com IDHs mais modestos, evidentemente, quando a gente fala em Ásia e África, né, a maioria dos países com IDHs bastante modestos, né, numa faixa de 0,5, 0,4, e aqui a gente tem, né, a região do qual um país como o Brasil faz parte, com IDH mediano, né, nessa faixa aí de 0,7 a 0,8, pouco mais do que isso. Bem, explorada a questão do IDH, né, eu estou procurando ser o mais didático possível, a gente percebe que esses grupos de países aqui, repito, os países emergentes da África do Norte, Oriente Médio e Ásia, e também em desenvolvimento da Ásia e África, o estilo de vida médio da população lá presente utiliza recursos inferiores à área do planeta Terra, o nosso planeta Terra, um planeta Terra. Eu acho que essa figura fica muito explícita. Quando a gente caminha para esse outro grupo aqui, pessoal, a gente percebe que já passa a ser necessário mais do que um planeta Terra, não é? No caso aqui, esse grupo de países aqui do sul da Europa e NPI, eles já estão em torno de um estilo de vida, de uma qualidade de vida que demanda recursos e digamos assim, né, a absorção dos resíduos gerados correspondente a aproximadamente 2 planetas. E assim sucessivamente, até a gente chegar nos países mais ricos, não é? Então, Estados Unidos, Austrália, Canadá, dentre outros, que estariam aí correspondendo a uma necessidade de recursos de 4 a 5 planetas Terra, tá? Então, é bastante impactante isso, né? O que eu quero destacar, é claro que essa conversão, né, é como se toda a população do mundo tivesse um padrão de vida correspondente ao padrão de vida. Então, digamos, né, consumo de recursos naturais e geração de resíduos igual aos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Europa do Norte, Oeste, etc. e tal. Né? Então, é um estudo provocativo, evidentemente, e que nos traz algo bastante desconcertante. Né? A gente traz aqui, né, a publicação, os autores, né, desse livro, Compêndio para a Sustentabilidade, estão trabalhando com o conceito de desenvolvimento sustentável, não é? Consagrado também, né, bastante conhecido aí desde a Comissão Brundtland, né, desenvolvimento sustentável, aquele que procura garantir que as próximas gerações, as futuras gerações, também consigam ter uma qualidade de vida compatível, né, à atual. Então, a gente tem aqui, né, de um modo gráfico, didático, né, o desenvolvimento sustentável como sendo, né, uma integração, né, uma convergência de um elevado IDH e, ao mesmo tempo, dentro dos limites ecológicos do planeta Terra, né, dentro de um planeta ecológico. Tá? Então, por isso que essa conclusão aqui ela é bastante desconcertante. Né? E aí eu faço questão, nesse momento, de comentar que o conceito de desenvolvimento sustentável, né, e a gente também pode, e eu costumo fazer com os alunos da graduação, com os alunos da pós-graduação, críticas bastante contundentes também ao conceito de desenvolvimento sustentável, né? Porque ele é apenas, digamos assim, e a gente pode discutir mais isso a respeito, pessoal, logo na sequência, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele é um modelo, né? Ele é um modelo, portanto, aí, um modelo econômico, político, não é? Que a gente deve, sem nenhuma ingenuidade, reconhecer que prioriza a dimensão, a perspectiva econômica, né, da sustentabilidade, interesses geopolíticos, sem dúvida nenhuma. Então, ele seria aí uma das possibilidades, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável e engessado como não é? Uma das possibilidades em relação ao conceito e prática da sustentabilidade como um todo, que é muito mais abrangente, né? Muito mais abrangente, muito mais complexo, muito mais desafiante a sustentabilidade em si, porque ela abarca aí um equilíbrio entre as várias perspectivas, né? Então, sim, a perspectiva ecológica, sim, a perspectiva econômica, sim, a perspectiva social e outras, né, menos conhecidas, menos discutidas, que seria a territorial geográfica, a cultural, a
questão de política e governança, não é? Então, e ambiental como um todo, né? Alguns autores consideram que o verdadeiro sentido de sustentabilidade, eu repito, eu não estou falando em desenvolvimento sustentável, estou falando no conceito de sustentabilidade, é abarcar todo esse equilíbrio, né? Então, a verdadeira sustentabilidade ambiental abarcaria a sustentabilidade nessas várias perspectivas, nessas várias dimensões que eu acabei de mencionar, tá? Então, vamos na verdade, finalizar, não é, aqui essa nossa apresentação, evidentemente destacando, né, que atualmente a humanidade está exaurindo a natureza 1,7 vezes mais rápida que os ecossistemas conseguem se regenerar naturalmente. A ideia de sustentabilidade, a rigor, né, implica uma limitação definida nas possibilidades de crescimento econômico. Então, deve-se considerar as leis inexoráveis de conservação de matéria e energia e de entropia. Então, aqui a gente está bebendo um pouco da física. Né? Então, todas as pessoas, enfim, que buscam informações de qualidade, não é? Que estão atentas ao todo, né? À complexidade da questão de sustentabilidade, inclusive profissionais da área de economia, né? Evidentemente que um pessoal com uma visão, uma percepção crítica, né? Uma percepção não cega da realidade do nosso planeta, reconhece que o crescimento econômico ele é limitado, sim, o quê? Aos limites ecológicos do planeta, né? O sistema que a gente tem de concreto e verdadeiro é o sistema ecológico, o planeta Terra, né? O sistema econômico é um mero subsistema do sistema ecológico, né? Então, esse conceito de crescimento indefinido e infinito, né, que é pregado por algumas abordagens econômicas, não é? Ele é uma ficção, né? Ele realmente não existe e com certeza, não é? Integra essa percepção cega, né? Essa crise de percepção da nossa sociedade e da nossa civilização a um rumo de insustentabilidade, não é? Levando-nos a um colapso. Então, torna-se imprescindível e vital uma mudança radical nos padrões de produção, consumo e distribuição de renda na nossa sociedade. Né? Eu me sinto à vontade de comentar que o professor Genebaldo explora, né, isso de um modo bastante crítico, né? E a gente vai ter oportunidade de conversar mais a respeito. Eu vou finalizar nesse momento a apresentação, breve apresentação desse material. Eu espero que tenha sido interessante, né, a vocês. E agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Jomara. Eu chamo Jomara, enfim. Então, Jomara Nogueira, parceira nossa, integrante da equipe do Departamento de Gestão Ambiental aqui da UFMG. Uma alegria muito grande contar com você, Jomara, como comentarista. E aí você fica à vontade, por cerca de 10 minutos, de tecer seus comentários, né? Seja livremente, né, do que você tinha pensado a respeito de um pouco da obra do professor Genebaldo Dias, seja do que eu estou apresentando aqui. Então, fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, professor Coutinho, né, pela oportunidade de participar do evento. Né, bem interessante a apresentação. Cumprimento a todos aqui presentes. Né. Meu nome é Jomara, eu sou engenheira ambiental, sanitarista e atualmente servidora do Departamento de Gestão Ambiental e aluna também do curso de mestrado, né, da UFMG. O tema, né, da apresentação de hoje é um tema bastante instigante e importante. Professor, só interromper um minutinho, se você puder colocar a tela no modo de apresentação, que ela está sobreposta à tela anterior. Ah, claro. Aliás, eu preciso parar de compartilhar minha tela. Jomara, muito agradecido, né? Muito agradecido por me lembrar. Vamos parar o compartilhamento. Parou? Isso, parou sim. Perfeito. Se os demais presentes quiserem, né, abrir as câmeras, sintam-se à vontade também. Assim a gente fica um pouco mais, né, confortável aí na apresentação. Então, pessoal, é um tema bastante instigante, né, pegada ecológica, a percepção ambiental, como o professor já apresentou, são temas, né, muito atuais e sendo discutidos, esses índices, né, esses cálculos que são feitos aí a partir do impacto que cada ser humano hoje provoca
na sociedade, no planeta de forma geral, e tem uma perspectiva muito ambiental, né? A pegada ecológica, ela parte de uma perspectiva ambiental, não sem prejuízo das questões econômicas e sociais, mas tratando, de certa forma, mais diretamente do impacto, né, causado hoje no planeta. Então, aquele gráfico que o professor Coutinho mostrou, ele é bem interessante porque ele coloca em contraste ali diferentes percepções, né, que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo a respeito disso. Nós temos hoje, né, os índices aí em termos de hectares globais, calculados aí para, né, populações de diferentes países, tanto em termos regionais, quanto em termos globais ou em termos nacionais, e a gente percebe o quê? Nós temos hoje países desenvolvidos, né, grande parte deles baseados em um meio de vida capitalista. A gente sabe que hoje a produção global, né, ela é focada no desenvolvimento do capital, né, o capital principalmente mais explorador em termos de recursos naturais e de competitividade financeira, né? Então, isso, de certa forma, impacta diretamente nas questões ambientais. De que forma? A partir do momento que você tem ali uma capacidade, né, ociosa da biocapacidade do planeta, ou seja, você tem uma área de reserva ecológica ainda propensa à provisão de recursos naturais e que muitas vezes em países com índices menores são utilizadas por países já de grandes explorações, né, econômicas. Então, aqueles países onde vocês observam que tem ali a capacidade, né, de utilização de 5 planetas, sendo que uma média global aí, vamos dizer, pelo último levantamento feito aí do Global Footprint Network, você tem uma média de 1,8, né, hoje de consumo aí de recursos, né, dos países de maneira geral. E nós temos países ali alcançando de 5 a 5,5 e outros, né, entre 1, alguns inferiores, como o professor Coutinho falou. Então, isso te dá margem para diferentes discussões. O primeiro ponto que a gente tem que questionar é até que ponto nós vamos, né, conseguir encaminhar essas questões hoje de demanda de sociedade. Né? Até onde a gente vai conseguir conviver de maneira harmônica com o meio ambiente, né, sustentando a atual faixa de consumo que nós temos. Né? O segundo ponto é em que situação vão ficar os países menos favorecidos. Né? Hoje a gente tem aí os países emergentes, como o professor colocou, o país em desenvolvimento, que esse em desenvolvimento também é questionável, e será que esse desenvolvimento parte para uma tendência sustentável, onde você tem ali capacidade ociosa de indústria, capacidade ociosa de produção, que ao longo do tempo pode vir a aumentar, e isso naturalmente vai resultar na maior exploração ambiental, né, de recursos, mesmo com iniciativas acontecendo hoje, né, a nível em escala global e a nível, né, entre países, alguns mais adiantados, outros menos, em termos de iniciativas sustentáveis, mas não a ponto de serem suficientes para reverter o atual quadro em que nós nos encontramos. Então, é importante a gente estudar o histórico, o contexto histórico, que tem muito a ver com a educação ambiental. De que forma nós começamos, de que forma nós desenvolvemos e de que forma nós avançaremos. Para vocês terem ideia, a gente pega como exemplo o Brasil. Né? O Brasil, a gente parte de uma perspectiva lá na década de 70, 1961, a gente tinha uma biocapacidade, ou seja, a gente tinha uma terra, né, em termos biológicos, de produção, para prover esses recursos naturais para o consumo que a população exige, em torno de 24 hectares globais. E nós tínhamos ali, em termos de pegada ecológica, ou seja, a exploração, essa taxa de consumo que nós temos, tanto para áreas construídas, né, que a gente tem ali uma subclassificação de pegadas que compõem esse índice total de pegada ecológica. Então, envolve a questão de área de florestas, a parte de pesca, né, a parte de áreas construídas, a própria pegada de carbono, que é uma subpegada aí da pegada ecológica. Então, se fala em termos de mobilidade, né, em termos da própria alimentação, se a pessoa consome carne, se a pessoa não consome carne, tudo isso entra dentro desses indicadores. Então, a gente percebe o quê? Que ao longo do tempo, em termos, por exemplo, de Brasil, a nossa biocapacidade caiu vertiginosamente. O que significa isso? Nós tivemos aí uma degradação do nosso ambiente natural, perdendo ali, né, a nossa capacidade de regeneração. Ao mesmo tempo, nós temos também uma área ainda potencial de exploração e muito visado por países que já não possuem essa biocapacidade, como o Brasil. E muitos países que utilizam, né, hoje de grandes pegadas, ou seja, tem grandes índices de pegada, eles podem também participar
no seguinte sentido, de liquidar ativos, ou seja, né, de fazer aquisições aí de áreas em outros países, de forma a importar a biocapacidade para o seu próprio país. O próprio mercado de carbono, né, ele tem essa metodologia de você comprar e vender, né, questões de emissões de carbono, né, equivalente CO2, e aí isso também pode ser uma problemática futura a ponto de a gente pensar em sustentabilidade, né, porque um país que ainda não cresceu o suficiente, ele vai querer crescer de alguma forma. Até que ponto isso, né, vai ser um ponto de inflexão com aquele que já quer explorar o que o outro tem, porque o que o dele já não dá, né? Então, a gente tem essas questões para refletir. Outro ponto importante, pessoal, para a gente poder analisar também, é a questão da percepção ambiental, né? A gente fala muito de consumo, das cadeias globais de produção, né, dos insumos, dos processos, tanto industriais como prestação de serviços, mas a gente tem que pensar que quando a gente fala de pegada ecológica e percepção ambiental, está muito estrito, como o próprio professor comentou, o estilo de vida, né, da população. Mas a gente também não pode restringir só a questão individual, né, não ser só a ponto subjetivo, mas ter também uma problemática cognitiva, de conhecimento, de percepção. Então, o que a gente observa, né? O estilo de vida pessoal, ele conta, logicamente, diretamente, né, para essas pressões ambientais, essas pegadas ecológicas aí. Mas nós também temos aí questões governamentais, né, envolvidas, tanto em termos de infraestrutura, quanto a parte de apoios a programas de desenvolvimento ambiental, entre outros, que, de uma certa forma, é distribuído e alocado na própria população. Então, nós, enquanto seres, né, o professor Genevaldo, ele fala muito isso no livro dele, de percepção ambiental, enquanto seres cósmicos, o que ele quer dizer com isso? Às vezes, nossos 5 sentidos não são suficientes para a gente conseguir, né, perceber ou distinguir o que está além das aparências. A gente precisa de ter uma visão aprofundada sobre o processo. E essa percepção ambiental, ela muitas vezes é promovida através de quê? Da educação ambiental. A educação ambiental é um instrumento promotor da percepção ambiental na população. A percepção, ela parte, né, de algo cognitivo, do conhecimento em si. A gente tem que ter essa consciência enquanto ser social, né, esse sentimento de pertencimento do espaço. Por que eu faço isso? Qual é a importância de se fazer tal ação? E não restringir somente as questões, né, de gestão, de fazer uma campanha de educação ambiental. A gente fala muitas vezes, né, quando a gente vai se remeter à educação ambiental, eu vou conscientizar a população, né? A gente, na verdade, não conscientiza a pessoa que se conscientiza a partir de um processo de formação, de educação, que tem que ser baseado através, né, do conhecimento e da percepção do espaço. Então, esse espaço, uma vez percebido, ele passa a ser internalizado e aí você consegue dar a evolução, né, nas tratativas necessárias para atingir os objetivos de sustentabilidade. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente se refere de uma maneira ao que pode perdurar ao longo do tempo, né, acontecendo de forma que o planeta consiga ali, se né, manter. Então, se a gente passa de uma perspectiva de prover recursos, mas em detrimento, né, explorando de maneira negativa, né, o meio ambiente de forma geral, sem dar a chance dele se regenerar a ponto de prover recursos futuros, a gente de fato vai caminhar para um fim, né, muito trágico em termos de sustentabilidade ambiental, de certa forma, em geral. Então, essas questões são muito importantes, né, de serem trabalhadas não só no âmbito teórico acadêmico, mas no âmbito prático também das ações, e isso vale tanto para o setor privado, quanto para o setor público e também para a sociedade como um todo. Além disso, alguns, né, princípios e valores da área de sustentabilidade, eles precisam de ser melhor agrupados, né, interagidos, como o professor falou, a sustentabilidade, ela tem que ser vista como um somatório, né, um fator integrado aí de diversos pilares, né, que se fala em termos de desenvolvimento, não só as questões econômicas em si, sociais, mas outras questões que extrapolam um pouquinho essa lógica, né, entre as questões culturais, né, as questões de território, que a gente tem aí uma malha heterogênea de diversos problemas acontecendo, tanto a nível de Brasil quanto a nível internacional, e que não trabalham de maneira independente, né? A sustentabilidade, ela possui a sua interdependência e a gente precisa de trabalhar de maneira integrada para conseguir avançar nessas questões.
A educação ambiental, pessoal, ela precisa de ser estudada, né, e aceita como uma ferramenta libertadora. A partir do momento que você tem a concepção, né, o conhecimento em si, você consegue distinguir, discernir, né, aquilo que de fato é necessário de ser feito, você consegue, de certa forma, condicionar a estrutura, né, mercadológica, a estrutura do capital a favor do seu próprio desenvolvimento. Mas isso é um processo gradativo, né, a longo prazo, e vai depender da ação continuada, né, de cada integrante ali, de cada ser social, de maneira que eles, né, consigam viver em sociedade atuando de maneira coletiva. Enquanto a gente tiver as questões de capital sobrepondo, né, as questões do direito coletivo, do direito humano, enquanto dignidade básica para acesso aos serviços naturais que o meio ambiente provê, a gente passa a não ter mais acesso à vida como ela deveria ser. Então, é um caso se pensar, a gente estar nesse planeta, somos inseridos num planeta biológico, nós somos um laboratório vivo. O planeta Terra é um laboratório vivo. Tudo que a gente produz aqui, a gente não tem como jogar fora, né? Nós estamos ali imbuídos dentro de um perímetro limitado, com recursos limitados, e a gente precisa de entender qual que é a lógica existente na provisão desses serviços, como que esses serviços atuam, a dinâmica e a função de cada um deles no planeta. E a partir disso a gente conseguir aprimorar essas relações. E muitas vezes a gente acaba priorizando apenas uma etapa do processo ou, né, uma relação em detrimento de outra, e o saldo final nem sempre é positivo. Outra questão que é importante também, né, de comentar dentro dessa questão da pegada ecológica, que a pegada ecológica também, ela pode ser um grande propulsor, fator aí para o desenvolvimento de outras questões econômicas e sociais. O professor Coutinho, né, mostrou a questão do IDH. A gente sabe que as questões ambientais, elas são afetas, né, são diretamente relacionadas com as questões sociais. A gente fala muito de socioambiental, socioeconômico, né? Isso precisa de ser, de certa forma, considerado, né? Muitas vezes a gente não tem isso como prioridades, às vezes, de políticas públicas ou de desenvolvimento nacional, de soberania, de estratégia, e a gente está inserido num espaço que precisa de ser considerado. A gente fala muito de meio ambiente, o ambiente ele não é meio, né? Ele é um todo, então, muitas vezes, essa terminologia meio ambiente, ela cabe ali interpretações, né? Mas o meio ambiente, ele é integrado, é um ambiente, né? É um ambiente só, que tem ali as suas, né, diversas funcionalidades, e elas precisam de conversar entre si, né? Então, é importante dizer isso, porque nem sempre a gente consegue, né, trabalhar, de certa forma, com as questões integradas, e a economia e a parte social precisam estar diretamente vinculadas nisso aí. E outro ponto, para fechar só essa discussão aqui, que o gráfico mostra, a gente percebe ali, né, os países com altos IDHs e ainda com um consumo um pouco aquém dos países que possuem também altos IDHs, mas com um consumo muito maior. Isso mostra a grande chance que nós temos de caminhar para o desenvolvimento sustentável. Então, se a gente já tem um desenvolvimento social, né, a ponto ali de ser aceitável e poder progredir ao longo do tempo, e ao mesmo tempo nós temos uma pegada ecológica ainda, de certa forma, abaixo da média global, ou caminhando para isso, a gente consegue trabalhar uma faixa equilibrada, vamos dizer assim, de desenvolvimento, tanto, né, a nível social e econômico, mantendo ali a estrutura ambiental que precisa de ser preservada. Então, nós temos que atentar que nosso saldo final, né, nossa reserva ecológica, vamos dizer assim, seria a diferença entre a biocapacidade que a gente consegue prover de fluxo de serviços de meios naturais para, né, a produção que a gente precisa para desenvolver enquanto sociedade, né, ter os nossos bens industriais, os nossos serviços sendo oferecidos, a gente precisa também de atentar para a nossa pegada. Não adianta a gente aumentar a pegada demais, porque lá na frente nós vamos ter problema com isso. E nem sempre todos os recursos são apenas limitados, alguns são irreversíveis, né? Uma vez que acabou, não há transformação. Não temos mais, né, para onde recorrer. Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, né, para a gente conseguir aprimorar, né, as nossas percepções, buscar o entendimento, né, profundo sobre as questões que envolvem as relações entre o ser social, a sociedade e o ambiente natural,
para que a gente consiga distinguir de fato o que é importante, né? A gente não se ater somente às questões de mercado, às questões de gestão em termos de desenvolvimento econômico, mas perceber qual que é o meu papel, né, na sociedade, o que eu posso melhorar das questões ambientais. O desenvolvimento sustentável não fala muito de a gente conservar hoje os recursos em detrimento, né, das futuras gerações. Como que eu vou deixar recursos para as futuras gerações desenvolver dentro né, do grau de desenvolvimento necessário, sendo que eu estou tirando tudo agora, né? Então, a gente precisa de pensar nisso e buscar mesmo o conhecimento, né, como um processo formador aí e continuado de evolução humana, né? A gente é um ser cósmico, como o próprio professor Genevaldo vai dizer, a gente não é um ser decifrável, né? Cabe mudanças. Muitos órgãos que a gente tem hoje instituídos para trabalhar para a promoção do desenvolvimento social e ambiental são criados pelo próprio ser humano, então cabe modificações ao longo do tempo, cabe dinâmicas aí, e a gente precisa evoluir internamente para que, com o todo, somado, a gente consiga também evoluir essas instituições, as relações da sociedade com o meio natural e progredir, né, enquanto humanidade. A gente precisa de dar um avanço para o atual estágio em que nós estamos. Tecnologia nós temos, conhecimento, né, estamos evoluindo à medida que o tempo passa, e hoje não há mais desculpa para a gente conseguir replicar erros e projetar questões do passado que a gente já sabe que não deu certo, né? Então, a educação ela é primordial e essencial nesse processo. E a pegada ecológica acaba sendo a consequência, uma vez que a sociedade está educada e a percepção, né, estabelecida, a gente consegue melhorar esses índices e ter uma pegada cada vez menor, através das iniciativas, das alternativas encontradas aí para as diferentes formas de consumo que nós temos, seja alimentação, moradia, habitação, né, acesso a serviços de mobilidade, conservação de áreas naturais, dentre outros serviços. Então, eu não vou me delongar aqui mais, professor, é uma mensagem, né, simbólica que eu gostaria de deixar para todos. Estou aberta aí, né, às discussões e vou dar espaço para os colegas que participam poder também contribuir aí com a apresentação. Muito obrigada. Muito bom, Jomara. Excelente contribuição para o nosso encontro, não é? Como já era esperado, sempre traz, né, essas temáticas com muita propriedade. E assim, sabemos que, infelizmente, o termo, né, a palavra, conceito sustentabilidade, ele foi terrivelmente banalizado, né, no mundo todo, né, ao longo desses últimos anos, e as pessoas realmente também têm uma dificuldade de percepção do que realmente é sustentável, do que não é sustentável, né? Então, isso compõe aí essa crise geral de percepção da nossa sociedade, na nossa civilização. E muito também interessante, Jomara, você está destacando a educação ambiental, né, como um possível caminho, um bom caminho, um caminho adequado, né, justamente para nutrir essa percepção mais abrangente, né, e ir além de padrões aí pré-determinados, pré-definidos, né, dessa sistemática aí de consumo exacerbado, alienador, alienante, não é? Que está resultando em toda essa questão ambiental, essa crise ambiental que temos. Antes de abrir aqui para o público, né, a participação, eu acho que vale a pena, porque você falou sobre a biocapacidade, né, o conceito de biocapacidade. Então, é realmente bastante importante destacar, pessoal, que a pegada ecológica ele é composta por dois componentes, né? Então, um componente é a biocapacidade, que Jomara citou várias vezes, ou seja, né, um conceito oficial, né, capacidade regenerativa de produção e acumulação biológica, que é expressa em hectares globais, de biomassa utilizável, né, conceito de biocapacidade. Abrange as categorias cultivo, pastagem, floresta, pesca, né, mar, e área construída, como o Jomara citou. Então, eu estou fazendo questão de destacar essa contribuição que você trouxe, não é? Então, a biocapacidade representa a taxa de oferta de recursos naturais disponíveis à comunidade. E qual que é o outro componente? É o que a gente chamaria ali de pegada ecológica, que representa o consumo e produção de cultivos, né? Pastagens, florestas, pesca, área construída e combustíveis. Então, a pegada ecológica equivale à taxa
de consumo de determinada localidade convertida aí para uma unidade diária em hectare, como a gente comentou logo no início aqui da explanação. Então, o importante é a gente verificar o saldo ecológico, né? O saldo ecológico ele é obtido pela subtração da biocapacidade pela pegada ecológica, né? Então, para deixar os conceitos bem claros, né, de um modo bem didático. E excelente contribuição, Jomara. A gente tem vários pontos para debater aqui e tudo vai depender do interesse aqui dos participantes desse encontro. Eu quero aproveitar, agradecer ao Fábio, que ele ficou aí admitindo o pessoal na sala, não é? Exatamente. Aproveito comentar, então, para quem chegou depois, que agora, né, por volta das 19 horas, eu recebi a notícia, né, de que o professor Genebaldo foi hospitalizado devido a dengue, tá certo? Então pegou todos nós de surpresa, porque ainda ontem eu troquei e-mail com ele, né? Estávamos completamente alinhados, mas é o tipo de coisa que ocorre, né? De imprevisto, pode ocorrer, mesmo que o evento fosse presencial, digamos assim, mas a gente, enquanto equipe, aqui a gente está plenamente preparada para discutir o assunto, debater o assunto, né, cumprindo o propósito desse encontro, né, do ciclo aberto da ESAP. Claro que no momento oportuno, mais à frente, né, voltamos a convidar o professor Genebaldo. Como você sabe, a gente tem uma programação praticamente definida para o ano todo de 2022, com vários convidados, convidadas, pessoas, né, sejam da academia, sejam de empresas públicas ou privadas, sejam de organizações da sociedade civil, com temas diferentes, né, para a gente estar cumprindo esse papel de diálogo, no caso aqui, como um projeto de extensão da universidade com a sociedade como um todo. Eu aproveito também saudar o meu colega professor Rafael Tobias Barros, colega nosso do DES, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Aproveito também, muito agradecido pela sua presença, Rafael, uma alegria, tá? Também aproveito cumprimentar o Lindomar Gonçalves, né? Professor da Unifei Itabira, também aqui participa da nossa equipe, e a gente está com um grupo pequeno, mas bastante diversificado, né? Tanto de alunos, alunas da pós, como de outras instituições, né? Pessoal de fora, o Ayrton da GDS, eu estou vendo rapidamente a listinha aqui, né? Não vai ser possível cumprimentar todos, mas assim, é uma satisfação grande, tá? A gente vai finalizar nesse momento essa primeira parte do encontro, eu vou encerrar a gravação e, repito, a gente vai ficar completamente à vontade para debater e discutir. Então, satisfação, gente. Seguimos com a segunda tão importante parte do encontro na sequência, imediatamente na sequência.